Louvado seja Allah e mandamos a paz e bênção para o nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje vamos falar sobre a razão da existência no mundo. Quem nos criou e por quê? Por qual razão o ser humano se encontra neste mundo? Quem lhe fez existir neste mundo? Essa é uma ponderação que todos nós devemos ter nas nossas mentes, a razão da nossa existência neste mundo. E não só, também refletirmos quem criou os céus e a terra, quem criou o raciocínio, quem criou esse sistema todo, a mudança do tempo, a mudança da temperatura, a entrada do dia e de noite, o surgimento do sol, o desaparecimento do sol. Quem concedeu ao ser humano os 5 sentidos dos órgãos: audição, visão, o paladar, o olfato, o tato. Por que o ser humano acredita na existência do amor? Por que o ser humano acredita na existência do raciocínio? Será que o raciocínio é visível? Não é visível, mas não é visível. O raciocínio não é visível, mas o ser humano consegue acreditar. O ser humano aceita de que existe o raciocínio. O ser humano aceita de que existe o amor. O ser humano acredita na existência do ar, do vento. Mas tá bom, quem fez existir? Por qual razão o ser humano existe na Terra? Acaso existe uma obra edificada, uma obra feita? Sem dono é possível? É possível existir uma edificação, uma residência, uma casa, um imóvel, sem alguém fazer existir? É impossível. Então, isso tudo devemos refletir e pensarmos quem nos criou, quem nos fez existir e quem fez existir os céus e as terras e tudo quanto existe neles. Qual é a razão da nossa existência aqui no mundo? Qual foi o propósito daquele que nos criou de nós estamos aqui nesta fase da Terra, neste mundo? A resposta a cada um, depois dele ponderar, depois dele meditar, vai dar. Nós lançamos isso, em seguida iremos trazer resposta, mas cada um deve refletir, meditar. Quem fez existir tudo isso e por qual razão nós existimos nesta fase da Terra? Depois de nós termos ponderado, meditado sobre a nossa existência no mundo, Deus lança uma pergunta para nós, dizendo: será que eles surgiram do nada? Será que eles próprios são criadores deles próprios? Será que são eles que criaram os céus e as terras? Depois de nós meditarmos, chegamos na conclusão de que existe um único Deus que fez surgir o mundo e também que criou o ser humano e tudo quanto existe no mundo. Ele próprio diz, ó Muhammad, ele é Deus único, o Deus é absoluto, o Deus é independente, jamais gerou e nem foi gerado, e não tem o seu igual. E Deus é aquele que nos retirou, que nos extraiu
das entranhas das nossas mães, das barrigas das nossas mães, enquanto nós não sabíamos nada. E nos concedeu os 5 órgãos do sentido, a audição, a visão, e nos deu também o coração para ponderarmos e para diferenciarmos as coisas e para ponderarmos. E nos cedeu também o olfato, o paladar, o tacto. Tudo quem nos concedeu é Deus, o único. Mas também a nossa existência no mundo tem um propósito. Tem um propósito. Não quer dizer que Deus não viu uma outra forma ou não viu uma outra espécie de criatura que ele poderia fazer existir no mundo. Ou melhor, é uma outra espécie de criatura, que é o gênio. Mas essas duas criaturas, o propósito de Deus fazer existir essas duas criaturas é único, que é de nós agradecermos a Ele. E qual vai ser o tipo de agradecimento que nós vamos apresentar? Vamos proceder a Deus? É adorarmos um único Deus. O ser humano deve parar e ponderar e meditar a razão da sua existência no mundo. E também ponderar sobre os céus que ele, quando levanta a sua cabeça, erga a sua cabeça para cima, olha. É impossível o próprio ser humano erguer aquele céu. E também olhar para baixo, ver a terra da maneira como está. O sistema todo. O surgimento do dia e de noite.